Pai do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindo ao podcast TBD em Síntese, com o momento pedagógico, lição de discipulando. A paz do Senhor, querida irmã Sheila, seja bem-vinda, minha amada. A paz do Senhor, irmã Rosemar, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo esse podcast. Que Deus, através das dicas que nós vamos trazer nessa gravação, possa abençoar os irmãos e que a sua aula seja bênção para a vida dos seus alunos. Graças a Deus, querido professor, nossa querida amada irmã que está aqui conosco, contribuindo com as suas dicas pedagógicas. Queridos, hoje nós estamos aqui para trazer algumas dicas pedagógicas da lição 5, que tem por título Crendo em Deus Pai. E para esta aula, querido, nós temos alguns objetivos a ser seguidos, que são apresentar o Deus Altíssimo conforme as Escrituras, segundo a sua incognoscibilidade e pressuposto bíblico de sua autoexistência, relacionar o relacionamento de Deus Pai com o Filho e a nossa relação filial com Ele, mostrar que as Escrituras enfatizam Deus como o Criador do céu, da terra, do ser humano e da nossa vida em Cristo. Graças a Deus, querido professor, estes são os objetivos da nossa lição. Nós queremos falar aqui para vocês, professor, que a proposta da presente lição é abordar, nós vemos aqui quando introduzimos o estudo sobre o Deus Trino da lição passada, né? Poderemos falar de modo separado e com liberdade das três pessoas que constituem a Santíssima Trindade: Deus Pai, Jesus Cristo, o seu Filho e o Espírito Santo. Ao passo que, ao usarmos a nomenclatura Deus, nós vemos aqui que o discipulando, ele terá uma ideia clara, que nos referimos ao conceito de divindade na perspectiva trinitária, estudada na lição anterior. E, com certeza, professor vai, assim, ajudar ainda mais essa lição ao conhecimento dos seus alunos. Para a dica de hoje, nós temos, queridos professores, vocês podem introduzir a aula desta semana com algum questionamento, realizando aí um mapa mental. Anote aí no centro do quadro a frase "Quem é Deus?" E com a ajuda dos alunos, relacione em torno desta frase exemplos, o que é que eles sabem sobre Deus, extinguindo isso. Com certeza, professor, você vai extinguir dos seus alunos, o conhecimento dele, vai puxar o conhecimento dos seus alunos, precisamente dito, né? Então, nós vemos aí, querido professor, essa dica é muito preciosa, porque vai fazer com que os seus alunos eles possam falar, expor quem é Deus para ele, né? Então, querido, outra dica que vocês podem fazer também, professor, é disponibilizar para os seus alunos alguns post-it, E pedir que eles escrevam a definição que para eles seria Deus, Quem é Deus para você? E aí você pode estar fazendo um mural na sala de aula. E são essa dica de hoje. Irmã Sheila, minha querida, qual é a dica pedagógica que a senhora tem para nós? A paz do Senhor, meus irmãos. A dica pedagógica que eu tenho para todos os irmãos é uma dica bem simples, é algo bem tranquilo de ser feito. Eu gostaria de sugerir para que os amados irmãos e irmãs, no início da aula, comece a sua aula falando sobre as suas experiências que você já teve com Deus. Cada um de nós temos nossas experiências com Deus. O nosso Deus, ele já operou diversos milagres e maravilhas na vida de cada um de nós, enquanto professor. E eu gostaria de sugerir que os irmãos comecem falando de alguma coisa grandiosa que Deus já fez na sua vida. Pode ser alguma coisa espiritual ou alguma coisa material, aquilo que o irmão precisava, pedia e que Deus chegou e fez. Porque isso é interessante, porque Deus é uma pessoa que a gente não vê.
ninguém vê Deus, mas a gente sente, a gente sabe que ele existe. E muitas pessoas, muitas vezes, ficam imaginando: ah, mas eu nunca vi Deus, como é que eu vou saber que ele existe? A gente só sabe que Deus existe à medida que a gente procura por ele e ele vai se revelando a nós. Outra sugestão que eu tenho também é que o irmão, a irmã, pode levar algumas frutas para a sala de aula. Leva algumas frutas, pode levar laranja, melão, pode levar maçã. E se puder já levar cortado, fica mais fácil ainda. E eu sugiro que o professor apresente as frutas para os alunos e comece a comer. E vá comendo e interagindo com a turma, dizendo assim: essa maçã está tão doce, né? Essa laranja está tão azeda. E aí os alunos vão dizer assim: eu não sei, porque quem está comendo é você. Aí é o momento que você vai chegar e dizer: do mesmo jeito é Deus. A gente só vai saber quem é Deus no momento que a gente se aproxima dele. Então, conhecer Deus, saber quem é Deus, é uma experiência pessoal. A gente só sabe se a laranja é doce ou azeda se a gente experimentar. Do mesmo jeito é o nosso Deus. A gente só vai saber quem é Deus na sua infinitude no momento que a gente se aproxima dele. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais ele vai se revelar para nós. E quanto menos a gente se aproxima de Deus, menos ele se revelará para nós. Então, são essas as dicas que eu trago aqui nesta lição e que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Amém, graças a Deus, querido. E é muito importante, né, irmã Sheila, passar para os nossos alunos que Deus, ele é o supremo, né, criador de todo o universo, né? Ele não tem princípio nem fim, sabe todas as coisas, com poder para fazer tudo, né? E Deus, ele é espírito, não tem limitações físicas. Deus é amor, Deus é pessoal. Então, Deus, ele é Deus de todas as coisas. Então, querido aluno, querido professor, que Deus abençoe. E essas, queridos, são as dicas pedagógicas da lição 5. Então, queridos, com as considerações finais, a irmã Sheila. Agradeço ao Senhor Deus por estar nos dando a oportunidade de estarmos aqui gravando este material, que com certeza será de grande valia para todos os nossos professores. E não tenho dúvida nenhuma que a vida dos alunos serão muito edificadas, porque Deus ele nos dá a ideia para trazermos dicas pedagógicas. Essas dicas que nós trazemos, elas são vindas do céu, e com certeza a gente não tem dúvida nenhuma que ela irá trazer muitos benefícios ao coração de todos os alunos e também dos nossos professores. Amém, querido professor. Graças a Deus. Lembrando que este canal abençoado, professor, é feito para você. Compartilhe, se inscreva, pois aqui traremos dicas e orientações pedagógicas para suas aulas. Que Deus abençoe.